Vamos começar de leve. O que, na sua opinião, é o pior problema de um condomínio? É um pouco irônico tu dizer que vai começar de leve, porque perguntar logo o que é o pior problema de um condomínio não tem nada de leve nisso. Mas vamos lá. É, cara, isso depende muito do ponto de vista de cada um. Se você conversar com um grupo de pessoas que trabalham com condomínio que eu conheço, eles vão dizer que o pior problema de um condomínio é a inadimplência, tá? Tem outros que diriam o seguinte, que o pior problema não é a inadimplência, são os gestores, os síndicos. Já tem uns que falam que o pior problema é o convívio entre as pessoas, tá? E ainda existe aquela questão também da falta de manutenção de gestões anteriores, deixando o prédio ficar no estado, um prédio ou condomínio, unidades, casa, seja lá como for, as áreas comuns, ficar numa situação muito precária, tá? E aí arrumando um grande problema para a nova administração. Esses são, na visão das pessoas, na maioria dos que trabalham aí na área, o pior problema de condomínio. Para uns é a inadimplência, para outros é o gestor, para outros é a questão das instalações, para outros é o síndico. Eu, particularmente, não acho que seja nenhum desses. Oh, desculpe, mas agora deu um nó na minha cabeça aqui. Se o maior problema de um condomínio não é a inadimplência, não é o gestor, ou seja, o síndico, não é o convívio, e nem é a falta de manutenção que não foi dada por parte dos gestores anteriores, então o que vem a ser o pior problema? Pior é que sobrou. Bom, eu vou te explicar, e vou tentar explicar aqui para quem está nos ouvindo, por que eu não acho esses 4 problemas o pior problema de um condomínio. Um deles, o pior problema de um condomínio. Vamos começar pela inadimplência, tá? O que é a inadimplência? A inadimplência só existe porque não tem uma cobrança adequada. Se houver uma cobrança adequada e, naturalmente, uma formalização de regras de penalidade para aquele que é realmente inadimplente e for cumprida essas penalidades, tá? Essa inadimplência vai diminuir. Basta você contratar uma boa empresa de cobrança, por exemplo. O problema da inadimplência, na maioria das vezes, acontece porque o síndico teima em querer receber, tá? Ou ele mesmo acha que ele pode cobrar. E aí vira, naturalmente, aquela história, não, depois eu pago o Zé. Vamos chamar o síndico aí de Zé. Depois eu pago o Zé. Eu vou pro meu carnaval, eu vou curtir o meu Natal, o meu Réveillon. Quando eu vier pagar, e na hora que esse condômino vem pagar, o que ele faz? Ele não paga nem juro, nem multa, nem nada. E aí ele se senta lá no barzinho da esquina e encontra com outro colega que também é condômino. E diz assim, cara, como é que tá aí o negócio lá no condomínio? Pá, eu tô atrasado com o condomínio, o outro fala, né? E aí ele vai dizer assim, rapaz, procura lá o Zé, cara. O Zé lá recebe sem juros, sem nada. Nem se preocupa com isso não, o cara é gente fina. Ou seja, envolve o pessoal com o condomínio. E aí, meu irmão, não funciona. Então, a inadimplência, se você criar regras adequadas e botar uma empresa boa de cobrança para cobrar, você resolve ela. Por isso eu não considero ela o pior problema. O síndico. O síndico não é o pior problema para mim por um único motivo. Quem é que escolhe o síndico? São os condôminos. Então, a pessoa tem que tomar um devido cuidado ao quem é que ela está botando na administração do condomínio. Quem é a pessoa que vai tomar de conta daquilo tudo para ela? Está entendendo? Um sinal de alerta muito grande. Aquele síndico que diz que vai fazer com que o condomínio mude da noite para o dia.
acenda um alerta bem grande. Esse cara aí não vai ajudar você em nada. Ou então o síndico empreiteiro. Da onde é que ele vai tirar dinheiro para fazer uma porrada de obra sem ter recursos? Então, cuidado. Hoje existem síndicos profissionais, são bons profissionais, é claro que tem aqueles também que são maus, assim como em todo setor, em toda categoria você vai encontrar. Mas se você tomar um devido cuidado, você resolve isso facilmente. E tem mais uma ferramenta poderosa para você resolver a questão do gestor. Se ele não está prestando, meu irmão, tira ele da administração. Não deixa ele ficar anos e anos e anos e anos, você sabendo que ele está fazendo as coisas erradas, e você deixar ele lá. Ah, mas o Wellington é complicado, ninguém quer ser síndico. Volto a dizer, existem síndicos profissionais no mercado. Tá entendendo? Um alerta bem legal. O cara é síndico e não presta contas. Como é que tu vai aceitar esse cara como síndico do teu condomínio? Tá? Então, dessa maneira, eu vejo também que o síndico, o gestor, não é o pior problema de um condomínio. Aí vem a questão do convívio, né? A questão do convívio, geralmente, ela é marcada por um condômino ou uma pessoa que é, digamos assim, o pior vizinho para se ter. Aquele que ninguém suporta, se pudesse dar um jeito de tirar ele do condomínio. E está aí a solução, meu amigo, para você resolver o problema de convívio. Tá? Eu não sei se você sabe, mas você pode ver com as pessoas que trabalham na área jurídica, existe uma ação chamada ação de condômino nocivo, que você resolve isso. E as outras picuinhas que possam existir dentro do seu condomínio, elas podem ser facilmente resolvidas com uma atitude. A criação de regras em um regimento interno bem feito e a aplicação das penalidades. O problema é que existem as regras e geralmente o gestor não quer aplicar elas. E aí a pessoa se acha no direito de ficar constantemente infringindo essas regras. Esse é o problema em questão, tá? Por isso, na minha opinião, é só uma questão de adaptação. Você resolve essa questão do convívio justamente tratando desses detalhes. Logo, para mim, o convívio não é o pior problema de um condomínio. E vem a questão da infraestrutura, né, depreciada. Gestores anteriores, síndicos anteriores, ficaram anos e anos no condomínio e não fizeram as devidas manutenções periódicas que têm que ser feitas para que você evite um gasto maior. Meu amigo, eu lamento lhe dizer, mas esse não é o pior problema do condomínio. Por quê? Porque isso se cria facilmente, se resolve facilmente com dinheiro. Se você fizer uma taxa extra e botar uma boa administração, ele resolve o problema da depreciação do condomínio. Tá? Esse é um problema que ele se torna pior na visão das pessoas por um único motivo. Elas não querem ir para frente de uma assembleia para dizer assim, tem que criar uma taxa extra para fazer isso. E as pessoas que estão nessa assembleia geralmente vão dizer assim, não tenho condições, como é que deixou chegar nessa situação, como é que pode acontecer isso e ninguém ter feito nada, não sei o quê. Todo mundo se revolta, porque vai mexer no bolso. Mas se mexer no bolso, resolve. Então, não é o pior problema do condomínio. Tá? Por esta situação, eu não considero nenhum desses 4 o pior problema do condomínio. Para mim, o pior problema de um condomínio é a falta de acompanhamento dos condôminos. Se os condôminos acompanharem realmente a administração do condomínio, ver a prestação de conta, não precisa ser especialista, não, tá? Para analisar uma prestação de conta é bem simples. Eu vou fazer um comparativo aqui bem rápido. Imagina o teu condomínio como a tua casa, a tua unidade, teu apartamento.
tá? Apartamento ou casa, seja lá como for. Dentro da tua casa, tu tem despesas fixas mensais, como energia, o pagamento da secretária que você cuida para cuidar da sua unidade, os encargos dessa secretária. Às vezes você tem serviço de internet, telefonia, ou seja, são despesas fixas que existem todos os meses. E aqui e acolá quebra um cano d'água, ou, não sei, ou tem que pintar uma parede, ou a parede rachou, alguma coisa assim, que são despesas eventuais. A mesma coisa é um condomínio, meu amigo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que conhecer quais são as despesas fixas do seu condomínio. Porque na hora que você pegar a prestação de conta, todo mês tem que ter lá pagamento do INSS. Se não está lá, significa que o síndico deixou de pagar. E por que que ele deixou de pagar? Por falta de dinheiro? Se é por falta de dinheiro, tem um problema. Vamos ver qual é o problema. É a inadimplência que aumentou? Então você consegue descobrir facilmente qual é o câncer que está nascendo dentro do seu condomínio. Mas quando os condôminos não acompanham, meu amigo, o que vai acontecer? Quando a bomba estoura, é que alguém quer achar um culpado. E não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. A falta de acompanhamento traz a problemática também sobre o síndico que não fez as devidas manutenções. Porque se as pessoas acompanhassem, viriam, rapaz, aquela área ali está muito depreciada. Vamos fazer uma reforma, vamos melhorar. Já foi lavada as caixas d'água, que tem que ser lavada de tanto em tanto tempo? Como é que estão os extintores? Tá? E o pessoal simplesmente não acompanha. A falta de acompanhamento coloca uma venda para não observar aquele condômino que gera o problema de convívio. Porque deixam somente o síndico para resolver e o coitado do síndico, às vezes, é um sozinho. E aí, para ele bater de frente, geralmente ele arruma um problema pessoal. Mas se há um acompanhamento dos condôminos, o que vai acontecer? Mais de uma pessoa toma conhecimento daquilo e na hora que esse condômino nocivo quiser bater de frente com o síndico vai estar apoiado por uma série de condôminos que vai dizer assim, não, ele tem razão. Você que causa o problema aqui dentro. Por isso, por isso, por isso e por isso. Então essa questão é tranquila. E não podemos deixar de falar do gestor. A falta de acompanhamento faz com que o gestor seja um mau gestor. Ou seja, o síndico seja um mau síndico. O síndico não presta conta, você não toma atitude nenhuma. O síndico diz que quem não está prestando conta porque a administradora não entrega o balancete e você simplesmente acredita nisso. Meu amigo, se eu contratei uma empresa para fazer a minha prestação de conta e ela não está entregando, então troca de empresa, rapaz. Por que tu está pagando uma empresa que ela não está fazendo o serviço dela? Qual é a justificativa que existe sobre isso? Não existe justificativa nenhuma. Agora eu vou te dizer por que o síndico não troca de empresa. Porque na maioria das vezes a culpa não é da administradora, é do próprio síndico. Tipo, ele fez uma compra e não pegou a documentação. Ou usou o cartão de crédito dele. Ou fez um saque na conta do condomínio e não tem destino para onde foi mandado esse dinheiro e ele não quer que apareça no caixa dele. E aí o que ele faz? Segura a prestação de conta até tentar arrumar. Ou não entrega a documentação para a administradora montar os documentos. Então, acenda um alerta. Quando o síndico vier com a história, não, a prestação de conta não veio porque a administradora não entregou, só existe duas coisas a fazer. Meu irmão, por que você ainda não cancelou o contrato com essa administradora? Espera ver o que ele vai dizer. E se não é a administradora, o que tu está fazendo com esse síndico ainda? Então o problema está aí. Então, mais uma vez, a falta de acompanhamento dos condôminos gera todos esses outros. Se as pessoas acompanhassem realmente, acabaria a maioria dos problemas em condomínio, principalmente problemas administrativos.
Mas, infelizmente, no mundo que a gente vê, e eu vou citar aqui, infelizmente, Wellington, é uma questão que a gente tem que analisar da seguinte maneira. Não tem como você deixar de acompanhar, porque o seu imóvel, a sua unidade é um patrimônio. E se o teu condomínio vai mal, o teu imóvel desvaloriza automaticamente. Hoje as pessoas quando compram um apartamento, quando compram uma casa em condomínio, eles olham hoje para ver como é que está a vida do condomínio antes de comprar. E se a vida do condomínio não está legal, você pode ter certeza que alguém vai chegar para você e vai dizer assim, agora eu só pago tanto, porque o teu condomínio está desse jeito, cheio de dívidas, com problema de prestação de conta, com problema disso, problema daquilo outro. Isso é uma excelente oportunidade para aqueles que são oportunistas e querem comprar apartamentos muito mais baratos, unidades muito mais baratas. Mas quando os condôminos acompanham, você não só está fazendo o correto, como está resguardando o seu patrimônio. É com vocês.